A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Tudo bem com vocês? Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo hoje mais uma palavra para os irmãos. Uma palavra hoje sobre o dom de línguas. Muitas pessoas podem ver esse vídeo como uma crítica a pessoas ou a religiões. Mas esse vídeo não se trata de uma crítica a pessoas ou a religiões, mas sim a uma instrução de como obedecer o mandamento do Senhor com relação ao dom. Porque o uso do dom de línguas não é para criar confusão, nem para criar contendas. E o falar sobre esse assunto também não é para criar confusão ou contendas, porque falar corretamente sobre esse assunto e trazer a instrução verdadeira deste assunto leva o povo de Deus à obediência ao mandamento do Senhor. E toda obediência ao mandamento do Senhor resulta em bênção, em glória para a nossa vida. Então, irmãos, não vejam esta palavra, esse estudo, como uma crítica, mas olhem para ele como uma instrução da forma correta em que deve ser usado o dom de línguas. Porque, como está escrito em 1 Coríntios 14, no versículo 39, que diz assim: Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Então ninguém deve proibir ninguém de falar em outras línguas, mas deve ser dada a instrução ao povo de Deus de como utilizar o dom de línguas. Porque infelizmente tem pastores que eles simplesmente chegam na igreja e falam: ora, pede para falar em línguas, pede para falar em línguas, pede para falar em línguas, mas não dá instrução ao povo de Deus. E a instrução ao povo de Deus deve ser dada. Então eu gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, que por favor se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, para que mais vidas possam ser alcançadas. E você deixando o seu like, você mostra para o YouTube que o conteúdo do canal é relevante para a sua vida e tem te edificado e te ajudado. E ele vai recomendar o canal também para mais pessoas. E assim poderemos crescer no canal e mais vidas serem edificadas em Cristo Jesus pela palavra de Deus, pela instrução correta da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, a primeira dúvida que eu gostaria de tirar, porque eu também já tive essa dúvida, não pense que porque eu estou trazendo instrução que eu nunca tive dúvida nenhuma, eu já tive essa dúvida também. E hoje eu estou trazendo para os irmãos uma resposta acerca de dúvidas que eu já tive. E talvez seja uma dúvida que você tem, ou já teve, talvez você já teve essa instrução também. Mas algumas pessoas elas ficam em dúvida por quê? Tem pessoas que dizem que o dom de línguas se tratam de línguas de homens. O que seriam isso de línguas de homens? Línguas de outros países. E por que algumas pessoas dizem que o dom de línguas é somente referente a outros países, línguas de outros países? Porque quando os discípulos do Senhor Jesus foram batizados no Pentecostes, veja o que aconteceu
em Atos, no capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Perdão, irmãos. Porquanto cada um os ouvia na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então vejam, quando os apóstolos eles receberam o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles falavam em línguas de outras nações. E falando em línguas de outras nações, cada pessoa pertencente àquela nação os compreendia falando as grandezas de Deus. Então, o primeiro ponto é esse. A pessoa ela vai falar das grandezas de Deus e ela pode sim falar na língua de outras nações e anunciar essas grandezas e profetizar e trazer para a pessoa revelações de Deus. Então, nós temos esse ponto aqui onde eles falaram línguas de outras nações. E por causa desse ponto, algumas pessoas dizem que o dom de línguas trata-se apenas de línguas de outras nações, de outros países. Já tem pessoas que falam que o dom de línguas é falar somente na língua dos anjos. Mas veja o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Irmãos, tanto o dom de línguas pode ser falado línguas de outros países, de outras nações, como pode ser falado na língua dos anjos. Então não é só um ou outro, mas pode ser ambos. E vai se falar das grandezas de Deus e trazer edificação para a vida daquele que fala. O apóstolo Paulo ele disse que aquele que fala em outras línguas edifica a si mesmo. Então, o falar em outras línguas, eu poderia estar falando de outros dons também, mas vamos hoje ficar somente com o dom de línguas, somente com essa parte, para o vídeo não ficar muito grande. O que fala em outras línguas edifica a si mesmo. Então, irmãos, a pessoa pode falar tanto línguas de outras nações como na língua dos anjos. Mas qual que é a recomendação para o uso do dom de línguas? A recomendação para o uso de dom de línguas está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 e 28.
No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou quando muito três, e isso sucessivamente. O que quer dizer essa palavra sucessivamente? Um após o outro. Não é para falar um por cima do outro, de modo que parece um bando de maluco que ninguém entende nada, que ninguém pode compreender nada, a um atropelando o outro na fala. Não. É para se ter ordem e decência. Então, falar sucessivamente. Um falou, terminou de falar, outro pode começar. Agora, falar um por cima do outro não pode. E diz assim: e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Veja que recomendação que o apóstolo Paulo nos traz. Talvez você já ouviu pessoas que falam assim: ah, eu fui tomado pelo Espírito Santo, eu perdi o controle, então eu comecei a fazer isso, fazer aquilo, falar em línguas, pular, rodar, cair no chão e faz aquela bagunça no culto, faz aquela bagunça na igreja. Não existe isso. Quem faz isso? Quem faz essa bagunça, dizendo que perdeu o controle, ou a pessoa está fazendo isso na carne para chamar atenção, ou é espírito maligno. Porque a recomendação do apóstolo Paulo, a instrução que ele nos dá, é que um deve falar após o outro, com ordem, com decência, e somente se tiver quem interprete. Não tendo quem interprete, fique calado, falando no seu coração, só você e Deus, porque a sua vida vai ser edificada fazendo isso. Então não é só orar a Deus pedindo para falar em outras línguas. Também se deve orar pedindo para interpretar o que se fala. Mas hoje nós não vemos pastores, pelo menos eu nunca vi. Eu acredito que exista pastor que faz isso, mas eu nunca vi um pastor falando para as pessoas orarem, pedindo para interpretar o dom de línguas. Eu só vejo ele pedindo para a pessoa orar para falar em outras línguas. Então, irmãos, deve-se pedir os dois. Você quer falar em outras línguas, quer receber o dom de línguas pelo Espírito Santo? Peça a Deus, mas peça também a interpretação delas, porque assim todos que estão à sua volta poderão ser edificados, porque só se pode edificar a igreja naquilo que a igreja está entendendo que é falado. Se eu falo o apóstolo Paulo ele até diz assim: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Porém, na vossa presença, prefiro falar 5 palavras com entendimento do que 10.000 em outras línguas. Porque não vai adiantar nada. Se eu chegar numa igreja e começar a falar em outra língua, eu posso estar trazendo para a pessoa a melhor instrução do mundo, mas ela não vai entender uma letra, uma vírgula. Ela não vai entender nada. Por isso que se não tiver quem interprete, fique calado, falando somente você com Deus no seu coração. E por que isso? Veja o que o apóstolo Paulo continua dizendo. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas,
porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então veja, irmãos, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então não existe isso de perder controle. Não tem isso de o Espírito Santo me tomou e eu fiquei descontrolado, fiquei daquele jeito que faz uma bagunça completa no culto. Não existe isso. Quem faz isso ou faz na carne ou faz por espírito maligno, não pelo Espírito de Deus. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta, de modo que, se não tem intérprete, ele pode ficar calado falando somente consigo mesmo e com Deus. Também a pessoa tem controle o suficiente para ela poder esperar outra pessoa terminar de falar, para que ela então comece a falar, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, de ordem, de organização. Quem faz bagunça não é o Espírito de Deus que está agindo. Eu não vou falar que é só espírito maligno que faz bagunça, porque tem pessoa que se deixa levar pela carne, querendo se aparecer, e então ela começa a fingir coisas, é coisa que vem da carne, não dela mesma ou proveniente de algum espírito. Mas se ela fica com isso de perder o controle, ou é da carne ou é espírito maligno, porque o Espírito de Deus vai fazer com que ela haja com ordem, com decência, não criando confusão nem escândalo para ninguém. Porque Paulo diz que se um incrédulo entra na igreja e todos começam a falar em línguas e ele não entende nada e tá aquela bagunça ali, a pessoa agindo como doido, a pessoa, o incrédulo, ele vai olhar e falar: Ué, tá todo mundo doido aqui. Então não vai trazer edificação nenhuma para aquela pessoa. Mas se as pessoas profetizam e mostram para a pessoa que ela está em pecado e ela, convencida pelo Espírito Santo, essa pessoa vai se arrepender e se converter. Então, irmãos, tudo deve ser feito em ordem pelo Espírito de Deus. Você também não deve querer chegar na pessoa e querer falar de uma coisa, querer acusar o pecado dela, ou falar que ela tem que se converter, ou isso ou aquilo, falando da carne também não. Porque tem pessoas que usam o dom da profecia de forma correta, mas tem pessoas que agem na carne, se deixam levar, querem aparecer, querem ganhar nome. Então nós não devemos fazer isso. Ou nós agimos na obediência pelo Espírito de Deus, ou então ficamos calados, quietos, buscando em Deus, até que o Espírito dele venha sobre nós e então nos deixemos ser usados por ele. E para finalizar o último versículo, 1 Coríntios 14, do 37 ao 38, diz assim: Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então vejam, irmãos, esse assunto dos dons, no geral, e ainda Paulo fala aqui de como a mulher se portar na igreja, mas isso é um assunto para outros vídeos também. Ele fala: se alguém se considera profeta ou espiritual,
reconheça que o que eu vos escrevi é mandamento do Senhor. E se alguém ignorar, será ignorado. Então, irmãos, reflitam bem nesta palavra, porque nós temos a instrução bíblica de como usar os dons, de como agir na igreja, de como agir diante dos irmãos, que não é na carne, não é com bagunça, não é criando confusão nem contenda, mas sim trazendo paz aos corações. Por isso que no começo eu disse que esse assunto bem explicado, ele leva a pessoa à obediência. Se você quer ser obediente ao mandamento do Senhor, siga a instrução que Paulo deixou na palavra, o apóstolo do Senhor, usado pelo Espírito Santo para trazer essa instrução e nos dar o conhecimento correto de como utilizar os dons. Mas agora, se você não tem temor do Senhor e quer continuar agindo do mesmo jeito, saiba que os que desobedecem o mandamento do Senhor, os que ignoram o mandamento do Senhor, também serão ignorados. Guarde isso no seu coração. Caso você não seja inscrito no canal, mais uma vez eu peço que se inscreva. Deixe o seu like e compartilhe para que mais vidas possam ser edificadas. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe a sua família. E que o poder de Deus e o Espírito Santo iluminem a sua mente para que você ande de forma correta diante de Deus. Porque a cada dia devemos buscar o conserto da nossa vida e das nossas obras, para fazermos a vontade de Deus e andarmos segundo o Espírito Santo. Que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.